Salve meu povo, paz e bem, chegamos à nossa última etapa do nosso curso de Apocalipse. Cara, que foi cada vez mais desmembrando, ampliando e chegamos aí passo por passo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Padre, é a última etapa, né? Finalmente, agora nós teremos a visão de Cristo. Notícia boa, né? A aparição de Cristo. Notícia boa. Exatamente. Então a gente começa a partir do capítulo 19, do versículo 11. 11 a 21, que vai nos mostrar exatamente a aparição de Cristo. Se você quiser fazer a leitura para nós, Padre Anderson. Vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muitos diademas. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste o manto embebido de sangue, e o nome com que é chamado é Verbo de Deus. Os exércitos do céu acompanham-o em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. O nome está escrito sobre o seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi depois um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis, carnes de capitães, carnes de poderosos, carnes de cavalos e cavaleiros, carnes de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta, porém, foi capturada, juntamente com o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado os sinais com que seduzira os que haviam recebido a marca da besta, e adorando a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com suas carnes. Então veja que... Ô, glória! Que sim, agora é só alegria, né? A destruição do mal. O relato, ele apresenta Cristo como juiz e vencedor de todas as forças do mal e conta o sucinto resumo de um combate. Foi aniquilado o centro do poder corruptor, a Grande Babilônia, e agora, pouco a pouco, irreversivelmente, vão caindo os seus seguidores, né, os seus adeptos, os reis e os habitantes da terra e, finalmente, as duas bestas. Então, aqui se mostram os efeitos do juízo de Deus e como é poderosa a vitória de Cristo. E nessa narração, que é uma narração bastante densa, cada frase é um anúncio profético. Se mostra que Deus decidiu que a presente vitória, largamente anunciada no Antigo Testamento e também pelo próprio Apocalipse, ela foi protagonizada por Cristo, que é o Messias. Ele assume prerrogativas divinas, é a vitória de Deus sobre o mal, e esse triunfo ele se vê acompanhado da presença dos cristãos. De tal forma que se trata da vitória de Cristo, mas se trata também da vitória da igreja. Combate final, combate escatológico, ele tem por cenário um campo de batalha grandioso, tão imenso como o céu. Porque diz o autor, então eu vi o céu aberto, não diz lá? Kai eidon ton uranon aneogmenon. E ele aparece, Cristo, o Messias, adornado com uma multidão de símbolos, né, que insistem em seu caráter beligerante, mas também divino. Eu vi o cavalo branco, e do Hipós Leucós, quer dizer, o mesmo que apareceu fugazmente na abertura do primeiro selo, lá no capítulo 6, versículo 2, ele mostra agora o seu esplendor. Se diz que saiu como vencedor para vencer no tempo. E agora então chegou o momento da sua vitória. Eis aqui o quadro completo, portanto, dos símbolos com que se reveste o Senhor. Ele é o fiel e verdadeiro, diz lá o texto, né? Pistos kai elethinos,
pois é e se chama palavra de Deus. To onomau tu hologos tu theu. Conforme aparece também no livro da sabedoria, no capítulo 18, na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Então, com essa palavra, ou essa espada afiada que sai da sua boca, que aí a palavra é apresentada como uma espada, ectus stomatus autu, ect poeuretai, ronfaia de estomos, ele vai o quê? Combater eficazmente. O Salmo 2 fala disso, o Apocalipse 1 apresentou Jesus também com uma espada saindo da sua boca. Ele é a expressão divina, a sua palavra possui o quê? A firmeza, é o sentido da verdade bíblica de Deus. A espada de combate do cristão é a palavra de Deus. Essa é a maior arma. Como São Paulo em Efésios, né? A armadura de Deus. A armadura de Deus, exatamente. Então, o seu juízo se mostra em um combate. Simultaneamente salva aos cristãos fiéis e condena as forças que se lhe opõem. Por outro lado, também a sua sentença é perspicaz, pois se diz que ele tem um olhar como fogo. Não fala lá? Roi de oftalmoi autu floxpiros. É engraçado porque essa expressão ela apareceu 2 vezes no Apocalipse, dizendo que ele tem um olhar como de fogo. Apareceu no capítulo 1, versículo 14 e também no capítulo 2, versículo 18. Por que diz que ele tem um olhar de fogo? Para dizer que é um olhar penetrante, que vai até o fundo da alma. Suas coroas opostas às do dragão, que aparece lá no capítulo 12, e também as da besta, que aparece no capítulo 13, proclamam que ele é o verdadeiro rei. Seu nome é divino, se chama Palavra de Deus. Toonama turteu. Seu manto embebido em sangue. Beba menon haimati. Recorda o quê? A profecia, a paixão, a profecia de Isaías, lá no capítulo 63. No 53, tem um servo sofredor. Exatamente, né? Que foi aplicada a Cristo e a morte da qual ele saiu também vitorioso. Então esse cavaleiro é interessante porque, apesar de tudo, da sua força, do seu poder, ele não cavalga sozinho. Lhe acompanham outros cavaleiros. Sim. Né? Quem são esses cavaleiros? São os cristãos fiéis até o fim. Ou seja, são os vencedores. O chefe vai vestido de vermelho de sangue e os seus seguidores vestidos de linho branco puro. Que bonito isso, né? Bonito, muito bonito. Quer dizer, é a cor do martírio e a cor da ressurreição, a cor da vida que vem exatamente pelo martírio do Cordeiro. É engraçado, essa também, por outro lado, essa incongruência cromática da imagem, né, conjunta, que revela a grandeza do símbolo. Né? Se expressa aqui a participação dos cristãos na vitória de Cristo, estão vestidos de cor branca da ressurreição, mas é engraçado porque é uma cor branca, mas lavada e alvejada no sangue do Cordeiro, participando do seu mistério pascal. Então sublinha-se aqui o caráter divino de Cristo, pois ele traz consigo um título que só a Deus se atribui. Ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Basileus Basileon kai Kyrios Kyrion. O combate não é relatado, mas dado imediatamente como concluído, né, com vereditos da vitória. O anjo o proclama com um grito que recorda os oráculos proféticos do profeta Ezequiel, capítulo 39, em um banquete onde se dão a comer as próprias carnes dos vencidos, né? No sentido de que se consuma a derrota dos aliados. As 2 bestas, criação e representação do grande dragão, são jogadas vivas num tanque de fogo e enxofre. Isso significa sua aniquilação total, sem escapatória, com suplícios eternos. E todos os demais também foram aniquilados. Ou seja, o triunfo é mais do que completo, quanto mais amplificada for a sua derrota. A vitória de Cristo e dos seus é, no fundo, a grande vitória de Deus sobre o mundo que se apresenta aqui. Da ideia de uma morte eterna. Exatamente. Ou seja, essa imagem de inferno, não é comumente pensada e falada, né?
um lugar que fica ardendo a eternidade. Não, é como se fosse uma aniquilação. É uma aniquilação plena e total. 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 Deixa de existir. E aí ele vai, em continuidade, aqui no capítulo 20, logo em seguida, nos versículos de 1 a 10, aqui nós estamos chegando mesmo ao final, ele mostra a derrota definitiva do dragão. Vamos lá. Vi então um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos e o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e nem recebido a marca sobre a fronte ou na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, contudo, não voltaram à vida, até o término dos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz o santo e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão durante 1000 anos. Então veja bem, vamos retomar, hein? Sim. Vamos lá. Depois do castigo de Roma, simbolizado pela destruição da grande prostituta lá no capítulo 7, e também da grande cidade lá no capítulo 18, depois do aniquilamento das duas bestas que nós acabamos de ler no capítulo 19, agora é a vez do inimigo número 1 e origem do mal, o grande dragão. A serpente, lá do paraíso. Exato. Esse é chamado então com palavras que são bem conhecidas do leitor da Bíblia, né? Para que não se oculte a sua verdadeira identidade. Ele é chamado a antiga serpente, Rofis Arraios, o diabo, Diabolos, e Satanás, Satanás. Ele foi encarcerado durante 1000 anos. Edes enauton hilia ete. Essa cifra ela deu lugar a diversas interpretações, né? E também ao famoso milenarismo. Sim. Segundo uma interpretação literal, e você deve ter trabalhado muito isso, os Santos Padres, né? Sim. Né? Então, segundo uma interpretação literal, se alude aqui a um reinado sobre a terra de Cristo e dos seus, que seria caracterizado por um bem-estar total e alegrias espirituais e materiais. Outros sonharam com a hegemonia de algumas ordens religiosas, que instaurariam esta época com o advento do Espírito Santo, ou seguem pensando em utopias impossíveis de união plena entre a igreja, a política e o Estado. E aquela famosa expressão popular, né? 1000 passará, não é que é? 2000 não, não né? chegará. Não chegará. Não chegará, e chegou, né? E por isso que no final do milênio... Muita gente se desesperou. No primeiro milênio, né, da história, e depois agora também, na nossa era. No 2000 anos, quando chegamos a 2000 anos, muitos ficaram meio... apavorados. Então, na verdade, Padre Anderson, essa cifra ela deu lugar a essas interpretações e ao famoso milenarismo, e essa cifra dos 1000 anos aqui utilizada, ela é simbólica. Lembremos-nos de que, para o Senhor, estão lembrados lá de São Pedro? 1000 anos é igual um dia, e um dia igual a 1000 anos. Exatamente. São Pedro diz isso, mas diz lá também o Salmo 89, né? De que para o Senhor um dia é como 1000 anos. É o tempo de Deus e a eternidade. Segundo numerosas tradições judaicas e cristãs, a permanência no paraíso que o Messias iria instaurar duraria 1000 anos. Os apócrifos trabalham muito sobre isso. Havia um desejo de retornar àquelas condições para adivinhar como seriam os últimos tempos. Volvia-se então olhar sobre os inícios. O profeta Isaías fez isso lá no capítulo 65 do seu livro. Então, o milênio, ele instaura as condições da vida do paraíso. Era essa a ideia, interrompidas pelo quê? Pela queda e pelo pecado. O que se pretende aqui? Pretende-se expressar o tempo simbólico da era cristã. É a época presente, inaugurada pela morte e ressurreição do Senhor, marcada por sua vitória sobre o diabo.
essa época, ela pode coexistir com a libertação de Satanás. É preciso lembrar que a atividade de Satanás consiste em quê? A atividade de Satanás, diz lá o Apocalipse 12, 20, 12, 9, 23, 8 e 10, diz que a atividade de Satanás consiste em enganar. E aqui no caso fala de seduzir, né? Consiste nisso, consiste em seduzir, em enganar, né? Isso é, conduzir a humanidade a quê? A idolatria. É a grande virulência da sua ação, né? Que dispõe, mas diz ele, dispõe de pouco tempo, e seu ataque se torna então feroz, igual lá em Apocalipse capítulo 12. Acredita-se e fala-se popularmente, então, que na segunda vinda de Jesus Cristo, ele vai vir e vai instaurar, então, o reino de Deus nesta terra. É o que o pessoal fala. Na verdade, e aí seria a prisão de Satanás, que ficaria, então, 1000 anos de paz aqui na terra, depois Satanás seria solto de novo. Mas, quer dizer, porque instaurar, ele já instaurou. O reino de Deus. Ele completaria o reino, né? A completude, né? Final. Então, esse anjo, total. essa segunda vinda, isso fala talvez da segunda vinda de Cristo? Então, agora vamos tentar ver aqui. Depois, segundo a visão do profeta Daniel, você está lembrado, né? Que o Apocalipse é muito ligado, sobretudo, ao capítulo 7 do profeta Daniel. Então, segundo a visão de Daniel, no seu livro aparecem uns tronos, e sobre eles também aparecem uns personagens sentados. Quem são esses personagens? São os mártires, são as testemunhas que não sucumbiram diante das perseguições da besta, ou seja, os crentes fiéis. Aqui são apresentados como juízes. E os que nele se sentaram, diz o texto, né? Receberam o poder de julgar. Kai ekatizan epautus kai krimae dotheautois. Ou seja, eles reinam. Ser vencedor com Cristo significa participar do seu poder de juiz e do seu poder de realeza. E interessante porque essas expressões, elas se repetem no Apocalipse. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 12. Então proclama-se aqui uma bem-aventurança sobre a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que tomam parte na primeira ressurreição. Makarios kai hagios, quer dizer, felizes os santos. Roeron merosente, anastasei reprote. É uma referência ao estado que caracteriza aos que morrem no Senhor. Os que morrem no Senhor. Essa expressão morrem no Senhor apareceu lá em Apocalipse 14, versículo 3. Morrem no Senhor esperando o grande dia final. Então a primeira ressurreição é uma realidade vivida já no presente, desde o momento mesmo da morte cristã. Sobre eles a segunda morte não tem qualquer poder. Epituton rodelterostanatos uqr exozina. Ou seja, estão livres da segunda morte, daquela que separa para sempre de viver com o Senhor e da convivência na Jerusalém Celeste. Estão livres da condenação final de Deus. A igreja ensina que ao morrer, a pessoa ressuscita, é o primeiro julgamento. Só que não plenamente. E aí depois terá a ressurreição final de tudo. Sim. Né? Que é o final dos Porque, na verdade, essa primeira tempos. ressurreição é aquela que nós temos da nossa primeira morte, que foi a primeira morte no batismo. Isso pode também ser Exatamente, tratado como aqui. isso também. Porque você mergulha, o mergulho do batismo, ele significa a morte nas águas que te purifica e você surge. Não é somente a primeira morte, não é a morte física, mas também a morte... Exatamente, a morte espiritual. E vem por último o ataque final, personificado lá no livro de Daniel pelo Gog e Magog, né? Lá em Ezequiel, melhor dizendo, não em Daniel, em Ezequiel, no capítulo 38 fala do ataque final a Deus. É um proverbial símbolo de todas as potências hostis contra o povo de Deus, as quais combatem também, logicamente, a igreja. São poderes terrenos, animados por Satanás. No livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 1, é uma invasão sobre a vasta terra para atacar o acampamento dos santos e a cidade santa. Essas imagens aparecem muito no Antigo Testamento. Portanto, João, ele com os símbolos tradicionais que ele tomou de
Daniel, de Ezequiel, do livro de Abacuque. O que ele fez com isso? Ele descreve o definitivo ataque à igreja. Mas Deus, diz ele, enviou um fogo do céu e os devorou. Kai katebe pir ectu uranu apototeu, kai katefagenautus. Então, como nos ensinamentos do profeta Elias, não sei se você está lembrado, no segundo livro dos Reis, lá no capítulo 1, versículo 12, também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, e se indica fogo que desce do céu, que é o poder de Deus que destrói, e que ao diabo lhe espera o quê? Um final apropriado, ou seja, o lago de fogo e de enxofre. Ele é apagado, como você lembrava anteriormente, é para sempre, né? Ele é apagado literalmente da história, só lhe espera o tormento eterno. Assim como a sua ruína, o mal desaparece da terra e então acaba o pesadelo do mundo. Isso aí, isso está falando do capítulo, versículo 7 em diante, Exato. né? Que eu não, acabei não lendo, né? Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. Isso. Gog e Magog, Isso. reunindo-os para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, exatamente. a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago do fogo e de enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Exatamente. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Para dizer que foi destruído completamente. Então, primeiro será destruído os filhos de Satanás, que são a besta. Isso. E depois, por fim, no caso, o próprio Satanás, a origem de todo o mal. O dragão. O dragão. O dragão. O Dracomega. E aí vem, no caso, o julgamento. Aí vem o julgamento. O Ave juízo Maria definitivo do céu. são apenas 5 versículos. Olha que o julgamento é pequeno. Vamos lá. Vi depois um grande trono branco e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta a partir do que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele jaziam, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e o Hades foram então lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E quem não se achava inscrito no livro da vida foi também lançado no lago do fogo. Sabe, Padre Anderson, tem uma coisa que me surpreende no livro do Apocalipse, né? Me surpreende que num livro apocalíptico a sobriedade de elementos tradicionais ao falar do julgamento. Até falei, são só 5 versículos. Sim. Não se faz menção de trombetas, né? Não se faz menção de anjos, por exemplo, igual se faz lá em 1 Coríntios, né, que diz as trombetas vão tocar, né, em 1 Coríntios 15, bem como a rápida sucessão dos fatos. O relato do julgamento ele é uma sequência breve e que está inspirado no capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Aparece um grande trono branco, Thronon Megan Leukon, não se diz nada de Deus, né? Embora o leitor, a gente saiba que é ele que está sentado no trono, que o trono está reservado a ele, ou seja, Deus é juiz, não se fala de Cristo, né? Que já interviu na colheita da terra lá no capítulo 14, porém deve afirmar-se que Deus julga em Cristo Jesus, como faz São Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 2. Então, diante da presença divina, fugiram o céu e a terra e o céu. Efgen rege kai ro uranos. A mesma coisa que acontece em Isaías 51. Com isso se diz que o mundo ligado à condição pecadora do ser humano não pode subsistir diante de Deus, tem que ser transformado. Aliás, São Paulo disse isso, né, no capítulo 15 da 1 Coríntios, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Né? Tudo tem que ser transformado, tem que vir uma renovação. Os mortos se apresentam de pé, stotas, tanto os poderosos quanto os humildes, isto é, todos, abrem-se os livros
É interessante porque se faz alusão de um livro, uma espécie de livro de contas, onde se registram todas as acusações, como no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 7, e também segundo a tradição judaica. Também se menciona o livro da vida, como se menciona lá no livro do Êxodo, capítulo 32, no Salmo 70. É interessante, padre, desculpa interromper, mas ele fala de livros e livro da vida. Ou seja, os livros do julgamento, né? E o livro da vida. E o livro da vida. Depois, o mar devolve os que se afogaram, a terra a seus sepultados, e todos são julgados segundo as suas condutas. A morte, como personificação do mal, a negação da vida que engole o destino humano é aniquilada, e o abismo, quase sinônimo dela, também é destruído, desaparece toda a presença do mal e a terra é transformada. Já não há morte, já não há mais pecado, o juízo será feito conforme as obras, segundo o que estava escrito nos livros. E do livro da vida se diz expressamente aonde? No capítulo 3 e no capítulo 21, que esse livro é o livro do Cordeiro santificado. Estar inscrito nesse livro significa levar uma conduta consequente, e os que não estão inscritos nele sofrerão a segunda morte, isto é, a condenação eterna. Meu caro, essa imagem que às vezes as pessoas têm de um Deus muito misericordioso e que vai apaziguar tudo, né? Havia até uma heresia no início do cristianismo, que Orígenes era também devoto, que era a apocatástasis, ou seja, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que no fim vai perdoar todo mundo, inclusive o diabo. E não é isso que está na tradição, não é isso que está na Bíblia. Deus é misericórdia, mas também é justo. Sem conversão não há perdão. Se não houvesse a punição, a justiça, não teria a bondade, não seria, né? Então, ou seja, se eu acredito que tudo no final será perdoado pela misericórdia de Deus, então, meus irmãos, acabou todo o senso de justiça, de bondade, de tudo. Acabou tudo, não tem sentido. E no início do cristianismo, já Orígenes, né, foi condenado por isso, ele acreditava nisso. Né? No final, ou seja, Deus é bom demais que perdoaria até o diabo voltaria. E essa imagem que alguns colocam também que o inferno está vazio, né? É uma imagem que muita gente hoje apresenta, né? Apresenta, né? Na verdade, é uma misericórdia mentirosa, né? Porque é uma misericórdia que ela não exige nada de você, né? Eu não preciso fazer nada. É Deus que vai fazer tudo, né? Ele vai me perdoar, eu vou fazer todos os erros, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é. Mas Ele apresenta o caminho da conversão. Semana passada eu estava gravando sobre a patrística e sobre Irineu, acho lindo esse texto, quando o pecado de Adão e Eva, ele diz o seguinte: Deus expulsa Adão e Eva do paraíso para que a culpa não fosse eterna e também a morte. Se não houvesse essa justiça, se não houvesse, né, essa expulsão, ou seja, Adão e Eva permaneceriam no paraíso com culpa, e a culpa permaneceria eternamente. Exatamente. Então, ou seja, a justiça de Deus requer uma punição, requer uma atitude para que possa purgar realmente e salvar. Você vê que mesmo na pregação de Jesus, a pregação inicial, ela começa com a conversão. O reino está aqui. Convertei-vos e crede, né? A conversão e a fé. Engraçado, porque não é só a fé, né? Crê em mim, não é convertei-vos e crede. Convertei-vos e acreditai. Então, voltando aqui ao texto, no princípio do relato aparecia um grande trono branco, Thronum Megan Leucon, símbolo do poder e da providência de Deus. A narração, ela termina com a menção do livro da vida, to biblion tes zoes. No princípio e no final está presente a misericórdia de Deus. Feita a realidade aonde? No Cordeiro que foi sacrificado. E a misericórdia, Poxa, me fugiu agora. Meu Deus. A misericórdia triunfa no julgamento, né? Misericórdia triunfa no julgamento. E aí, no caso, padre, chegamos no capítulo 21. Estamos terminando. Finalmente, né?
A Jerusalém futura. Ou seja, como será então, a partir do triunfo de Cristo, a derrocada de Satanás, da besta, como será então esta vida esperada por Deus? É o céu na terra. O novo céu e a nova terra. Vamos lá. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: Eis que eu faço nova todas as coisas. E continuou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede eu darei gratuitamente, da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, porém, e aos infiéis, aos corruptos, aos assassinos, aos impudicos, aos magos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua porção se encontra no lago ardente do fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então nós aqui chegamos no auge do livro do Apocalipse. A aparição da cidade santa, Nova Jerusalém. É a aspiração por ela de toda a aventura humana e também da história da salvação. Nesses primeiros 8 versículos, se faz uma apresentação genérica, a aparição da Nova Jerusalém. Jerusalém Kainen. Isso aqui ocupa o centro do relato, né? Dela se diz que vem de junto de Deus, apotutheu. Ou seja, a sua origem é divina. Por isso, é a cidade santa, Ten Polim Ten Hagian, apresentando-se como uma absoluta criação da graça de Deus. Essa nova aparição, ela instaura, consequentemente, uma nova ordem, né? Uma nova ordem das coisas, e exige que tudo que é velho seja transformado. Com os ensinamentos dos profetas, o que João faz? Ele declara que o antigo foi rejuvenescido e já não serve mais. O mar, símbolo de potências hostis, desaparecerá. E o mar já não existe. O mar, no caso, é as coisas contrárias a Deus, né, no mundo bíblico, né? Então ele diz: Kai retalasa o que eti, não existe mais. O que era a plataforma do cenário público da conduta pecadora do ser humano, ou seja, o céu e a terra, devem ser transformados. Por isso ele diz: Vi então um novo céu e uma nova terra. Kaiei donuranon kainon, kai gen kainen. Apresenta-se agora não mais o velho drama, mas apresenta-se aqui o casamento, as bodas entre Cristo e a igreja. As relações humanas serão novas e Deus mesmo começará. Isso aqui é belíssimo, né? Deus mesmo começará a enxugar as lágrimas de dor e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Kai exaleipsei tai dracum apoton oftalmonauton. Isso é lindo. E depois ele afirma mais: e já não haverá mais a morte. Haitanatozu que está eti. Nem trabalho que oprima, porque tudo isso pertence à ordem antiga. As palavras das profecias então se cumpriram. Lembrei, São Tiago, me fugiu, o nome dele me fugiu. Apóstolo? São Tiago, que fala da questão de que a misericórdia triunfará no julgamento, né? Então essa presença da Nova Jerusalém, ela é um presente gratuito de Deus. Ela leva à plenitude as aspirações das melhores páginas da Bíblia, a marcha do Êxodo, os desejos dos profetas e dos reis do povo. Materializa-se a aspiração de Deus de implantar, de uma vez por todas, uma tenda permanente, a morada de Deus com a humanidade, a presença estável de Deus entre os homens, o Deus conosco. Todas essas coisas foram anunciadas pelos profetas. A revelação de Deus como Pai do povo, como Filho, Deus Pai de todos. Realiza-se, por fim, então, o ideal de quê? Da aliança que Deus fez com os homens.
que é apresentado pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, quando ele fala de uma nova aliança, e pelo profeta Ezequiel, no capítulo 37, que de outras maneiras disse o Antigo Testamento. Foi finalmente recolhido pelo Apocalipse e aqui então foi sintetizado na figura da Nova Jerusalém. E aí se diz que Deus está sentado no trono. Com o poder criador, ele faz novas estas realidades. O que é que ele diz lá? E o que estava sentado no trono, então declarou: eis que eu faço nova todas as coisas. E do panta cainapoio, eis que eu faço novas todas as coisas. Então, seguindo o esquema bíblico, como se tratasse da definitiva edição, ele faz o quê? Um novo Gênesis. Quando ele diz está feito, gegona, ele não fala lá a expressão, né? Gegona, está feito. Tudo se deve a um ato criador de Deus. Ele é a origem, ele é o fim de tudo. E aí ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ego emito alfa, kaito ômega, kaiarre, kaito telos. Ou seja, o relato ele quer despertar em nós a esperança. E ele propõe um convite. Ao que tem sede, vou lhe dar de beber de graça da fonte das águas vivas. E o convite contém também um prêmio, uma chamada severa. O prêmio será para o vencedor, que herdará todas as coisas. Aquele que vencer receberá essas coisas em herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas fala do castigo também. Mais uma vez dos covardes, né? Infiéis, corruptos, assassinos, impudicos, magos, idólatras e mentirosos. Então o castigo está destinado a quem não ouvir essa chamada e se mostrar como filho, não de Deus, vai se mostrar como filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então ele vai dizer, né? Os covardes, os infiéis, os depravados, os assassinos, os desonestos, os feiticeiros, os idólatras, todos os mentirosos terão seu lugar no lago do enxofre de fogo. É a justiça de Deus, diante da não conversão. A misericórdia, ela vence no juízo, mas a misericórdia depende da conversão, depende do querer ser salvo. Continua? Sim. Depois um dos 7 anjos das 7 taças cheias, com as 7 últimas pragas, veio até mim e disse-me: vem, vou mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como o de uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. Ela está cercada por uma muralha grossa e alta, com 12 portas. Sobre as portas há 12 anjos e nomes inscritos, os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas para o lado do oriente, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul e 3 portas para o ocidente. A muralha da cidade santa tem 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que comigo falava tinha como medida uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade é quadrada, seu comprimento é igual à largura. Mediu então a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a muralha, 144 côvados. O anjo media com medida humana. O material de sua muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardonica, o sexto de cornalina, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro, puro como cristal transparente. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina, e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela sua glória. Suas portas nunca se fecharão de dia,
pois ali já não haverá noite. E lhe trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará algo de imundo, e nem os que praticam abominação e mentira. Entrarão somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tudo aqui é poesia. É lindíssimo, né? Lindíssimo, né? Fala do Alto Monte, né? O Alto Monte que aqui é a antítese daquele deserto onde João contemplou a grande prostituta, né? Então o vidente, ele pode, com a força do Espírito, contemplar a esposa do Cordeiro. Porém, aqui nós temos uma dupla metamorfose, né? A esposa se transforma em cidade, e a cidade se transforma em esposa. A igreja, como esposa, indica sua consagração a Deus, e a igreja, como cidade, alude à sua convivência social. Qualifica quem se relaciona com transparência. Então, da cidade se diz que ela brilhava como uma pedra preciosa e que tinha toda a glória de Deus. Ou seja, uma construção estranha para nós, né? Mas que contém um rico simbolismo. Possui 12 alicerces, mas ele explica, né? Em cada um estava escrito um dos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa cidade está composta pela soma simbólica do Antigo e do Novo Testamento. Tem um fundamento apostólico, portanto, né? O significado teológico, ele provém do número das suas medidas. Todas elas são múltiplos de 12. Então, ao falar de uma igreja, João está falando aqui de uma igreja escatológica, que é o produto da revelação do Antigo e do Novo Testamento, maturada e levada à plenitude pela presença eficaz de Cristo Jesus. Então, suas dimensões são iguais, de onde resulta que a cidade, ela tem forma de um perfeito cubo geométrico, né? Não se trata de uma caricatura, mas de mostrar que essa cidade, ela está traçada segundo o modelo bíblico do Santo dos Santos, que é apresentado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, que era a sala aonde ficava guardada a Arca da Aliança, o Templo de Jerusalém. Por isso que dá o modelo que está aqui é o modelo do Santo dos Santos. Então, aqui nesse sentido, a cidade inteira aparece como uma espécie de templo íntimo, dedicado a Deus, de maneira que não há necessidade de que se construa mais nenhum templo. E se dá razão, né? O Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu, é o templo, né? Né? A saber, Deus já não aparece mais como objeto de culto, mas Deus aparece como lugar de culto. Não se trata de uma cidade que tem um templo, mas de um templo que se transformou, exatamente. Ou seja, o povo inteiro vive essa fé. E esta é já a presença de Deus e de um Cordeiro. Aquilo que São Paulo falava, né? Cristo será tudo em todos. Né? Então, eles é que fazem possível a cidade, fundamento a convivência, a harmonia das pessoas. E é o Cordeiro, é Cristo morto e ressuscitado, lugar vivo de encontro, lugar vivo de confluência entre Deus e a humanidade. E toda a cidade, diz ele, também está banhada de luz. Aqui a luz indica o quê? A presença divina. Não existe necessidade de sol, de lua, de nada. Nenhuma necessidade de luz astral. Não precisa. Pois como no Salmo 36, se diz assim: a glória de Deus ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Então Jerusalém assim iluminada se converte em meta de todas as nações, cidade de portas abertas, igreja sempre aberta. Até ela caminha o melhor do mundo, a riqueza dos povos, sublinha-se a universalidade da igreja, se cumpre a profecia da peregrinação das nações, que o profeta Isaías fez lá no capítulo 60, onde rumo à cidade sobem os pagãos, como os magos do Oriente, buscando a luz de uma estrela. E também se indica a missão da igreja, em meio a um mundo que está na escuridão. Ela deve ser testemunha da luz, como João Batista lá no capítulo 5 do Evangelho de São João. Deve ser bonito demais, né, padre? Eu acredito que sim, né? Deve ser uma coisa extraordinária. De São Paulo, né? Nada que os nossos sentidos humanos presenciou nesta terra se compara àquilo que Deus prepara para os seus, né? Nem o que os olhos viram, nem que os ouvidos ouviram, nem que a boca comeu, nada. Nenhum prazer que nós temos, nenhum instinto que nós temos aqui hoje belo se compara àquilo que Deus prepara.
Então, por isso, aqui também se apresenta o quê? A tarefa missionária da igreja, que se faz por meio dessa irradiação e do contágio luminoso. Né? Os povos vão à busca da luz. A igreja não é a luz, mas ela é reflexo da luz verdadeira que é Cristo. A única luz é a presença de Deus e do Cordeiro. É esse que é o anseio da humanidade. Vamos para o último? Vamos terminar. Glória ao Pai. Mostrou-me depois um rio de água viva, límpido como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vozes, dando fruto a cada mês, e suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos lhes prestarão culto, verão sua face, e seu nome estará sobre suas frontes. Já não haverá noite, ninguém mais precisará da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me então: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois o Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Eu, João, fui o ouvinte e testemunho ocular dessas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar o anjo que me havia mostrado tais coisas. Ele, porém, me impediu. Não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam as palavras deste livro. É a Deus que deves adorar. E acrescentou: não retenhas em segredo as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Que o injusto cometa ainda a injustiça, e o sujo continue a sujar-se. Que o justo pratique ainda a justiça, e que o santo continue a santificar-se. Eis que eu venho em breve, e trago comigo o salário para retribuir a cada um conforme o seu trabalho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães, os mágicos, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Ele vai e volta, né, padre? Ele repete novo, muitas coisas, né? Repete muita coisa. Vai repetindo. Mas aqui, maravilha. Terminou? Terminei. Falta só o epílogo. Então, aqui nós sempre vamos por parte, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho dos primeiros 5 versículos, né? Com motivos aqui, nós temos motivos literários, teológicos, que ele retoma do livro do Gênesis. E ele enriquece isso com os profetas, e aí, então ele apresenta uma espécie de paraíso recriado. Não se trata de um retorno àquele jardim fechado, pois a história já não pode repetir-se, mas é um paraíso novo, onde a vida divina, como um rio, se derrama fazendo germinar toda a criação. É a comunhão perfeita da vida de Deus com a humanidade e com os homens entre si, também da harmonia cósmica, ou seja, a história ela chega à sua plenitude. É interessante porque o rio, ele recorda a imagem do livro do Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 10, e também do profeta Ezequiel, no capítulo 47, que se fala de uma água da vida, potamon hidatozoes, que está saindo do trono de Deus e do Cordeiro, brotando com uma luz esplêndida, transparente como cristal, diz ele. Se diz que junto às águas há uma árvore, como em Ezequiel capítulo 47, que produz frutos a cada mês, 12 vezes por ano, e o poder medicinal das suas folhas é destinado a todas as nações. Ora, que árvore é essa? Ele mesmo diz, é a Xilon Zoes, ou seja, é a árvore da vida. E com isso ele sublinha o universalismo da salvação. Já não haverá condenação, como no primeiro jardim do Éden, nem ameaça, nem culpa, nem inferno. Já não existirá nada que possa obscurecer a feliz existência da humanidade renovada, pois Deus e o Cordeiro comandam a cidade dos resgatados. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, diz ele,
e os resgatados lhe darão culto para sempre. Alude-se à comunhão perfeita entre Deus e a humanidade. A plenitude da vida para nós consiste em ver o rosto de Deus, pois para essa contemplação é que nós fomos criados para ela. Os resgatados levam o nome de Deus escrito na fronte, né? Deus como um horizonte que nunca desaparecerá da sua vida. É a luz e haverá finalmente um reino de Deus para sempre. E aí, finalmente, nós chegamos a essa conclusão do livro do Apocalipse, ela vai se estruturar em forma de diálogo litúrgico, né? Onde intervém o autor e o anjo, Jesus e a Assembleia, e ao final o autor então recolhe em seu diálogo os personagens mais decisivos da sua obra. O diálogo ele se reproduz cada vez que a igreja, animada pela presença do Espírito Santo, invoca a vinda do Senhor, que se iniciou também com um diálogo litúrgico. Se nós bem nos lembrarmos, lá no capítulo 1, versículos de 4 a 8, também era um diálogo litúrgico. E aí nós podemos dividir essa conclusão do livro em dois momentos. Os versículos de 6 a 15, que eu acho que você já leu. Sim, acabei de ler agora. E depois os versículos de 15 a 21. Nos versículos de 6 a 15, ele diz que o Senhor está a ponto de chegar, né? Ele falou que o Senhor está a ponto de chegar. Nos versículos de 16 a 21, aí ele diz: vem, Senhor Jesus. Vou terminar então. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar essas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. Que aquele que ouve diga também: vem. Que o sedento venha, e quem o deseja receba gratuitamente a água da vida. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O Espírito Santo é a alma da igreja. É o seu instinto mais profundo. Ele inspira profeticamente e sustenta a igreja nessa longa noite da espera, para que, como digna esposa, ela saiba invocar o seu Senhor. É o Espírito da profecia. O Espírito da profecia que continuamente tem falado à igreja, interpretando as palavras do seu Senhor. Agora é uma presença viva dentro dela, e com ela, como numa sinfonia, né, juntos fazem a mesma oração. Na verdade, é o grito da igreja sempre: Maranatha, vem, Senhor. Nai erhu Kyrie Iesu. Todo cristão que escuta está convidado a tomar parte nessa oração, a aproximar-se da Assembleia Litúrgica e a participar da vida divina que se celebra na Assembleia Litúrgica. E aqui então, a vinda do Senhor ela é o motivo teológico que recorre e que organiza esse final do Apocalipse. Nos versículos 7 a 12, o Senhor anuncia a sua vinda, né? Ele diz lá: eu virei em breve, idu erhomai tahi. E esta iniciativa de Jesus encontra eco aonde? Na Assembleia Cristã, que, animada pelo Espírito, suplica a chegada do Senhor. O Espírito e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve isso, diga igualmente: vem. Topneuma kai ho nufen legusin erhu kai hoakuosin eipato erro. Jesus responde com um sim. Engraçado, né? Primeiro anuncia que vem. Depois ele diz que o Espírito e a esposa dizem: vem. E Jesus responde com um sim ao anseio da humanidade: sim, vou chegar em muito breve. Nai erhomai tahi. E essa, por fim, assente a vinda do Senhor com um amém. E renova de maneira explícita mais uma vez o seu desejo, insistindo: amém, vem, Senhor Jesus, amém, Nai erhu Kyrie Iesu.
Você vê, é uma celebração. Termina com uma celebração. É a celebração da vida de Cristo, da vida de Deus que traz a vida nova. De tal forma que o Apocalipse, ele termina, né, anunciando que a igreja ela vai alimentando a sua esperança e experimentando que o Senhor vem. O Senhor vem continuamente. Até o dia em que ele virá, finalmente. Mas ele vem continuamente. Aonde ele vem continuamente? Sacramentos. Nos sacramentos, na celebração dos seus mistérios, não é? Com uma presença sempre mais renovada e crescente, até que se faça de todo plena a sua última aparição na parousia, né? Que é a segunda vinda. Então aí terá lugar, finalmente, aquilo que foi chamado no livro do Apocalipse de as núpcias do Cordeiro, entre Cristo e a sua igreja. Bem, Amém. amém. Terminamos. Chegamos então ao fim do nosso curso de Apocalipse. Padre Arthur, eu não tenho palavras para agradecer. Não esperava que fosse desse jeito. Nós lemos versículo por versículo. Nós lemos o livro todo. O livro né? todo. E é raro você ver um curso assim, tão minucioso, com tanta profundidade e tanta propriedade. Mas eu acho que o Apocalipse ele merece isso, né? Porque o Apocalipse não é um livro fácil, né? Por causa de todo o simbolismo. Então acho que foi bom a gente ter feito isso, né? E lendo palavra por palavra, né? E eu agradeço muito, muito mesmo. E a gente lança aí um pedido. Continua. A sua sabedoria, o seu conhecimento. Muito obrigado por partilhar isso conosco. Eu que agradeço o convite, Padre Anderson. Tá? Então, quem sabe a gente tenha mais cursos de teologia bíblica com gente que entende, né? É o nosso objetivo, levar conhecimento a todos vocês. Sim, nós gostaríamos que tivesse acesso a todo mundo. Só que ao mesmo tempo nós temos cursos a serem pagos, né? Então a gente pede que você possa ajudar a propagar ainda mais para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento bíblico. Padre, dá-nos a bênção. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de e nós. que Deus Todo-Poderoso, na sua bondade e misericórdia, nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E recomendo a você a voltar, porque eu vou fazer isso. A voltar, a ouvir, a ler, meditar. Tem muita coisa para aprofundar e rezar. Até mais, povo de Deus. Obrigado.